te formou em medicina, te descobriu aí como cirurgião plástico, mas como que é esse começo? Porque tem a parte de... Tem a tua especialidade, eu sei fazer isso. Exatamente. Mas como é que entra em campo? Pois é. Como é que é esse processo? Até porque é um processo, desculpa então, é mais delicado, né? Porque a pessoa vai entregar o corpo, assim, né? Tipo assim... O corpo, a autoestima, tudo, né? Um sonho, né? É. Exatamente. Na verdade, o que dá para dizer do início da medicina, eu posso dizer como foi para mim. Porque hoje em dia o mercado da medicina está totalmente diferente. Não é mais a mesma coisa como era antes. Quando eu estava na faculdade, não fazer residência era uma exceção, tinha vaga para todo mundo. Hoje em dia sai muitos médicos, muitos. Eu me formei no Rio Grande do Sul, tinha 9 faculdades de medicina, agora parece que tem mais de 20, eu não sei, eu até perdi as contas, eu não sei mesmo. Né? Isso foi uma mudança que os governos foram fazendo, por interesse desse próprio, independente de ser direita ou esquerda, todo mundo quer uma mão de obra mais em conta, porque obviamente mais médicos é uma mão de obra mais em conta, então, enfim, isso foi acontecendo. Só que as vagas de residência não acompanharam. Então, na minha época, tinha muita vaga de residência. E hoje em dia já não tem mais. Então, quando a pessoa queria sair para trabalhar, era uma coisa normal, assim. Era uma coisa anormal, desculpa. Hoje em dia já não é mais, né? Eu vou te dizer que começar na medicina hoje em dia é uma coisa que eu desconheço. Eu sei de ouvir como que os colegas falam. Sei que o valor que eu recebia por hora de plantão em 2012, hoje em dia é o mesmo valor, numérico, sem correção. Dá? Nossa. Exatamente. Mas é uma coisa meio lógica. Se tu pensar como um empreendedor, como o Estado, que está empreendendo, bem entre aspas, com várias aspas na saúde, ele quer tu vai construir um prédio, tu pode ter X trabalhadores. De repente surge 3X trabalhadores, querendo trabalhar, precisando trabalhar. Por que tu vai pagar o mesmo valor que tu paga para o X para todos? Tu vai dividir. E é isso que vai acontecer com a medicina daqui em diante, ao meu ver. Os médicos vão trabalhar a mesma coisa, ganhando menos, porque tem mais profissionais no mercado, a lei da oferta e da procura. Isso não vai mudar, infelizmente. Então, para mim, na minha época, tinha muita oferta. Tinha muita gente fazendo residência, eu não estava fazendo, então tinha muita oferta de trabalho e trabalho bem pago. Hoje em dia já não é mais, pelo que eu sei, já não é mais tanto assim. Mas na cirurgia plástica especificamente, é que é justamente isso que o Bortoli estava dizendo. Eu tenho um corpo, minha autoestima, como é que eu vou entregar para esse cara que está começando agora? O que ele pode me oferecer? O que ele sabe, além da reputação que ele mesmo está dizendo? Eu te confesso que eu também não sei. Eu digo que a gente, quando está começando no mercado, é como se fosse... Eu não me lembro do nome que usam em inglês no mercado financeiro, mas aquelas ações que é o azarão assim da bolsa. Que durante uma época era a Magazine Luiza, sabe? Que o pessoal, ninguém tinha a mínima noção do que ia dar, foi lá um cara e apostou. A gente, quando sai no mercado, a gente é esses azarões. Eu não me lembro do termo, estou tentando me lembrar. Se alguém souber, é interessante saber. A gente entra no mercado assim, sempre vai ter alguém, o que quer dizer é o seguinte, sempre vai ter alguém que vai estar disposto a correr o risco. Que vai estar disposto a correr o risco de fazer a cirurgia com esse cara, de comprar aquela ação, de comprar aquele imóvel, naquele empreendimento que está saindo lá, enfim, no lugar que seja e que espera-se que valorize, né? Então, é mais ou menos isso daí. Isso é mais comum numa cidade como Porto Alegre, numa cidade maior, né? Numa cidade menor já... Mais difícil. Bem assim, tanto que eu só fui atender no interior quando eu já tinha um cabedal, um pool de pacientes maior que eu já sabia, não de maneira técnica, né? De maneira comercial, que eu podia entregar um resultado bom, por exemplo. Sim. Antes a gente nunca sabe, é muita tentativa e erro, né? Por mais que a gente aplique tudo aquilo que a gente aprendeu e que está no livro, a gente não sabe como vai ser. Como vai ser a reclamação de tal e tal coisa. A gente não sabe. Então, assim como também, muitas vezes, o paciente também não sabe, né? Como que vai ser. Por aí a gente